O que muitos temiam finalmente aconteceu: o ressurgimento da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Em vez de parar, a situação está ficando cada vez mais tensa a cada dia, pois os Estados Unidos realizaram uma terceira rodada de bombardeios, que foi maior e mais precisa do que as duas primeiras. Por causa disso, o Irã mais uma vez fechou completamente o Estreito de Hormuz, o que pode aumentar ainda mais o preço do petróleo e dos produtos em todo o mundo. O Irã também intensificou seus bombardeios contra países vizinhos na região do Golfo, junto com um aviso de que esses países pagarão por colaborarem com os Estados Unidos. A situação fica ainda mais tensa porque voltou a crescer o apelo para que o Irã elimine o presidente Trump, que por sua vez prometeu esmagar o Irã com toda a força dos Estados Unidos caso tentem matá-lo. Será que a esperança de paz nesta parte do mundo acabou de vez? Será que essa guerra vai continuar até explodir em um grande e incontrolável conflito? É isso que vamos discutir agora aqui no Mr. Good Vibes Shorts. Isso aí. Várias partes do Irã foram novamente abaladas depois que os Estados Unidos lançaram o terceiro grande ataque consecutivo contra as forças militares dentro do Irã. Na noite de sábado, 11 de julho de 2026, cerca de 140 alvos militares iranianos foram atacados simultaneamente por forças aéreas e navais do Comando Central dos Estados Unidos. Em apenas 3 operações consecutivas nesta semana, mais de 300 alvos militares já teriam sido atingidos dentro do Irã. Isso já não é mais um simples ataque de advertência, mas sim uma operação sistemática para destruir a capacidade do Irã de lançar mísseis, drones e ataques contra navios que passam pelo Estreito de Hormuz. O motivo imediato do terceiro ataque foi o incidente com o MV-MVGFS Galaxy, um navio porta-contêineres comercial com bandeira do Chipre que navegava pelo Estreito de Hormuz. De acordo com o CENTCOM, o navio foi abertamente atacado pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC. Supostamente, por estar passando por uma rota não aprovada pelo Irã, a sala de máquinas foi atingida, houve um incêndio e os danos foram muito graves, de modo que o navio não pôde mais continuar a viagem. A tripulação foi forçada a abandonar a embarcação e embarcar no bote salva-vidas. Um tripulante indiano foi dado como desaparecido, enquanto outros 23 foram supostamente resgatados. Para Washington, isso não é apenas um ataque a um navio, mas um desafio direto à liberdade de navegação em uma das vias navegáveis internacionais mais importantes do mundo. Poucas horas após o incidente, as forças americanas agiram simultaneamente a partir de bases aéreas regionais, porta-aviões e navios de guerra. O CENTCOM confirmou oficialmente que usaram munições guiadas de precisão lançadas por caças baseados em terra e no mar, drones e navios de guerra. Embora o CENTCOM ainda não tenha divulgado o nome de cada modelo, acredita-se que entre as forças baseadas em porta-aviões estavam os FA-18EF Super Hornets e o Stealth F-35C Lightning II, enquanto eles podem ter sido apoiados pelos F-15 Strike Eagles e F-16 Fighting Falcons, baseados em terra, vindos de bases aliadas na região. A operação também contou com aeronaves não tripuladas, possivelmente drones de vigilância e ataque MQ-9 Reaper, além de novas plataformas baratas de ataque suicida, projetadas para localizar e destruir armas de drones e mísseis iranianos. Vindo do mar, os Estados Unidos utilizaram embarcações navais que lançaram armas de precisão. Há relatos de que isso pode incluir mísseis de ataque terrestre Tomahawk, que podem voar longas distâncias e atingir estações de radar costeiras e centros de comando sem expor os pilotos ao perigo. A lista de alvos é clara: locais de lançamento de mísseis e drones, depósitos de armas, instalações de armazenamento de munição, infraestrutura naval da Guarda Revolucionária Islâmica, radares de vigilância costeira, torres de telecomunicações e redes de comando e controle. Há também relatos de que foram usadas armas de penetração profunda contra bunkers e instalações de armazenamento subterrâneas próximas a Bandar Abbas e a ilha Qishim. No entanto, ainda não foi confirmado se isso inclui a bomba penetradora avançada GBU-72. A estratégia é brutal, mas calculada. De acordo com especialistas, primeiro cegar o Irã, cortar as comunicações, destruir os lançadores e esmagar as defesas navais restantes. O Irã pode ainda ter muitos mísseis, mas se seus radares, redes de comunicação e centros de comando forem destruídos, cada tentativa de retaliação será mais lenta, mais confusa e mais perigosa. Muitos se perguntam como os Estados Unidos conseguiram atingir tantos alvos em apenas uma noite. Se o Irã já vinha se preparando há muito tempo para a possibilidade de uma guerra, por que parece que ele não conseguiu impedir o terceiro ataque consecutivo dos Estados Unidos?
A resposta não é porque suas tentativas são fracas. A verdadeira razão é que o próprio sistema que deveria conectar suas defesas foi o primeiro alvo dos Estados Unidos. Em vez de priorizar os lançadores de mísseis, os Estados Unidos optaram por destruir primeiro os olhos e o cérebro das forças armadas iranianas. Um a um, os radares de vigilância costeira, as torres de comunicação e os centros de comando e controle foram atingidos. Essas são as instalações responsáveis por detectar aeronaves que se aproximam, alertar as diferentes defesas aéreas e unidades e enviar ordens sobre quando disparar mísseis superficiar. Quando a comunicação entre eles é cortada, cada bateria de defesa aérea fica como soldados isolados. Tem armas, mas não há coordenação clara. O ataque também não veio de uma única direção. Segundo informações do CENTCOM, as forças agiram simultaneamente por terra, mar e ar. Enquanto as aeronaves de combate baseadas em porta-aviões e em terra se aproximavam de diferentes direções, os navios de guerra também lançaram armas de precisão de longa distância. Ao mesmo tempo, drones de alta tecnologia que já faziam voos de vigilância sobre o Irã há alguns dias foram usados para identificar alvos e confundir o sistema de defesa iraniano. Na verdade, foi relatado que o Irã derrubou um drone MQ Reaper na semana passada, como prova de que os Estados Unidos já vinham monitorando cada movimento do Irã há muito tempo. Esse tipo de operação é chamado de ataque em múltiplos eixos, onde a defesa do inimigo é forçada a dividir sua atenção entre várias ameaças ao mesmo tempo. Mas ficou ainda mais difícil para o Irã, pois precisa vigiar uma longa linha costeira. De Bandar Abbas até as ilhas no Estreito de Hormuz, são centenas e centenas de quilômetros de litoral que precisam ser defendidos. Quando há caças, mísseis de cruzeiro e drones vindo de diferentes direções ao mesmo tempo, o Irã é forçado a dividir sua cobertura limitada de radar e seus mísseis interceptadores. Nessa situação, até mesmo um sistema moderno de defesa aérea pode ser sobrecarregado. Outra parte importante da estratégia dos Estados Unidos é o uso de munições guiadas de precisão. Esses armamentos atingem o alvo com precisão, eliminando a necessidade de bombardeios repetidos ou destruição total. Se apenas um centro de comando ou uma estação de radar sair de operação, toda a coordenação do setor de defesa pode ser perdida. Isso não quer dizer que o Irã não possa lutar. Segundo relatórios de inteligência, ainda possui grande arsenal de mísseis balísticos de cruzeiro e drones de ataque. Mas se o radar não consegue detectar, a rede de comunicação é cortada e os centros de comando não conseguem dar ordens, cada resposta se torna mais lenta e mais confusa. Na guerra moderna não basta ter muitas armas. O mais importante é a rapidez e a eficiência com que tudo isso é coordenado. Enquanto o Irã repara sua rede militar danificada, já prepara nova retaliação para se vingar. Ao invés de concentrar imediatamente sua força em um novo confronto dentro de seu próprio território, o Irã escolheu usar sua arma mais poderosa contra o mundo inteiro, o Estreito de Hormuz. Após o ataque dos Estados Unidos, o Irã declarou imediatamente que o Estreito de Hormuz estava novamente totalmente fechado até novo aviso. O impacto foi imediato em uma das rotas de navegação mais importantes do mundo. Os petroleiros comerciais e navios de carga que se aproximavam do estreito foram obrigados a reduzir a velocidade, parar ou aguardar novas ordens de suas empresas e das autoridades marítimas. Em poucas horas começaram a ser emitidos avisos marítimos para os navios que navegavam na região, enquanto o risco de seguro para as embarcações que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz também aumentou rapidamente. Enquanto o mundo foca na crise marítima, o Irã prepara uma operação ainda mais perigosa. Em vez disso, ao invés de direcionar toda a sua raiva apenas para os Estados Unidos, o Irã decidiu expandir o conflito e ao mesmo tempo mirar nos aliados mais próximos dos Estados Unidos no Oriente Médio. Em poucas horas, sirenes de ataque aéreo soaram em várias partes do Golfo, enquanto mísseis balísticos e drones de ataque eram vistos no céu. Em seguida foi relatado que o Irã atacou os Emirados Árabes Unidos. Segundo o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, ameaças de mísseis e drones acionaram alarmes no país. Outros lugares também sofreram ataques. No Kuwait, a base aérea Ali Al-Salem foi alvo. É uma das instalações importantes usadas pelas forças americanas na região. No Bahrein também tentaram atingir o quartel-general da 5ª Frota dos Estados Unidos, embora, segundo as autoridades, os mísseis balísticos e drones que se aproximavam foram interceptados antes de atingirem seus destinos. No Catar, os sistemas de defesa aérea voltaram a operar ao detectar vários mísseis balísticos se aproximando do seu espaço aéreo, embora a maioria tenha sido derrubada. Houve destroços que caíram fora de Doha, causando alguns ferimentos leves em pessoas e medo temporário entre os residentes.
Na Jordânia, militares interceptaram algumas ameaças, mas autoridades confirmaram que ao menos 3 mísseis iranianos passaram e caíram em áreas desabitadas. A escala dessa operação mostra a nova tática do Irã. Em vez de concentrar toda a força apenas contra os Estados Unidos, o Irã está expandindo a guerra para uma linha de frente de quase 300 quilômetros, que vai da Jordânia até os países do Golfo Pérsico. O objetivo disso é fazer com que os aliados dos Estados Unidos também sintam o verdadeiro custo de seu apoio à operação. Ao mesmo tempo, os países membros do Conselho de Cooperação do Golfo, ou GCC, condenaram fortemente os ataques e afirmaram que o Irã violou sua soberania. Enquanto seus militares estavam ocupados interceptando mísseis e drones, os diplomatas começaram a se reunir para tentar impedir que a guerra se espalhe por toda a região. Neste momento, os sonhos e esperanças de restaurar o cessar-fogo estão desaparecendo. O acordo que há apenas algumas semanas era considerado o primeiro passo para a desescalada agora praticamente não tem mais significado. Após a terceira onda de ataques dos Estados Unidos, o novo fechamento do Estreito de Hormuz e a massiva chuva de mísseis do Irã contra os países do Golfo, está claro que os dois lados não estão mais apenas emitindo alertas. Ambos já se prepararam para a possibilidade de uma guerra mais longa e mais destrutiva. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já declarou que para ele o cessar-fogo acabou e não faz mais sentido. Segundo a Casa Branca, o Irã já teve a oportunidade de cumprir o memorando de entendimento. Mas em vez disso continuou atacando navios comerciais e expandindo a ofensiva contra os aliados dos Estados Unidos. Por causa disso, Washington acredita que não há mais base suficiente para confiar que o Irã cumprirá qualquer novo acordo. Mas o Irã tem uma opinião oposta. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghi, insistiu que foram os Estados Unidos que primeiro violaram o acordo ao bombardear novamente instalações militares iranianas e continuar com as sanções econômicas. Enquanto isso, o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse que acabou o tempo do que ele chama de acordos unilaterais para o Irã. Eles não vão mais aceitar nenhum acordo enquanto os americanos continuarem livres para enviar caças, porta-aviões e navios de guerra ao redor de seu território. Apesar das conversas contínuas de Omã, Catar e outros mediadores, a possibilidade de uma paz imediata está cada vez menor. Enquanto os diplomatas se reúnem nas salas de conferência, continuam chegando forças militares adicionais à região. Navios de guerra aumentam, patrulhas aéreas se expandem e sistemas antimísseis dos países do Golfo seguem em alerta. Cada lado parece estar se preparando não para a paz, mas para o próximo confronto ainda maior. E por trás de tudo isso está Israel, que continua sendo um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos na região. Embora ainda não tenha lançado uma nova ofensiva em grande escala nesta fase atual da crise, a liderança já demonstrou repetidamente que está pronta para agir a qualquer momento, caso perceba que a capacidade militar do Irã está crescendo novamente ou se houver uma ameaça direta à sua segurança. Por causa disso, continua alta a possibilidade de que qualquer grande ataque do Irã contra os interesses dos Estados Unidos ou de seus aliados possa desencadear uma nova ofensiva por parte de Israel. Se isso acontecer, não será mais apenas uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, mas poderá se tornar um confronto conjunto envolvendo alguns dos exércitos mais poderosos do Oriente Médio, com o objetivo de derrotar de uma vez por todas o regime que governa o Irã. Muitos analistas de defesa dizem que esta é a fase mais perigosa da crise. Nas últimas semanas, a maioria das ofensivas tinha limites claros, mas agora esses limites estão gradualmente desaparecendo. Cada ataque é maior do que o anterior, mais pessoas são afetadas e resta cada vez menos espaço para a diplomacia. O que antes era uma troca limitada de ataques aéreos, está gradualmente se tornando um conflito regional que pode envolver ainda mais países. E enquanto a esperança pela paz vai se tornando cada vez mais distante, mais uma notícia surgiu para esquentar ainda mais a situação. Surgiu uma informação de inteligência dizendo que o Irã tem um novo plano de ataque. Na vida de Donald Trump, se isso se confirmar, pode não ser apenas uma questão de vingança, mas o início de uma guerra que talvez nenhum mediador consiga impedir. De acordo com relatos compartilhados por alguns oficiais americanos, a Casa Branca recebeu informações de inteligência de que o Irã tem um plano específico para atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Embora Trump tenha dito que já faz tempo que ele está incluído no que chama de lista de alvos do Irã, seu aviso foi claro. Se o Irã tentar assassiná-lo, as consequências serão extremamente graves.
Em uma declaração contundente, ele disse que os Estados Unidos destruirão e esmagarão o Irã se este fizer qualquer tentativa de assassinato contra ele. De acordo com alguns relatos de oficiais próximos à Casa Branca, ele também já deu uma diretiva ao Pentágono para preparar um plano de contingência para uma resposta militar massiva caso tal situação ocorra. Entre os planos discutidos está a possibilidade de um ataque massivo de mísseis em todo o Irã, embora muitos detalhes desses planos de contingência permaneçam classificados e não tenham sido oficialmente divulgados. A mensagem que os Estados Unidos querem transmitir é clara. Qualquer ataque direto contra o presidente dos Estados Unidos não será respondido apenas com um ataque aéreo limitado, mas sim com toda a força das Forças Armadas dos Estados Unidos. A situação ficou ainda mais tensa depois que o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, confirmou que Israel compartilhou com Washington informações sobre uma suposta ameaça específica contra Trump. Apesar da Casa Branca não confirmar todos os detalhes da inteligência, a segurança em torno do presidente segue alta. Enquanto isso, no Irã, os apelos por vingança aumentaram ainda mais após a primeira mensagem do líder supremo Mustafa Khamenei, logo após o funeral de seu pai. Em seu discurso, ele prometeu vingar o sangue dos que morreram na guerra e disse que a vingança não é apenas um desejo do governo, mas de toda a nação. Por causa disso, muitos analistas de defesa acreditam que basta um erro de cálculo nas atuais tensões entre o Irã e os Estados Unidos. Um míssil atingindo o alvo errado, um navio afundando ou um ataque de alto perfil bem-sucedido pode ser suficiente para desencadear uma ofensiva conjunta dos Estados Unidos, Israel e até mesmo dos países da região do Golfo contra o Irã. É por isso que muitos dizem que o verdadeiro perigo não é apenas o que está acontecendo agora, mas o que pode acontecer a seguir. 3 dias seguidos, 3 ondas consecutivas de ataques já foram realizados pelos Estados Unidos, o Estreito de Hormuz está novamente fechado, o Irã voltou a atacar países da região do Golfo, as ameaças de retaliação continuam a aumentar, enquanto mais navios de guerra e caças estão sendo enviados pelos Estados Unidos para a região. A cada hora que passa, o espaço para a diplomacia diminui e a possibilidade de que o conflito limitado se torne uma guerra que envolva todo o Oriente Médio aumenta. Por isso, enquanto ainda não vemos um caminho claro para a paz, só nos resta rezar para que a diplomacia prevaleça antes que mais países sejam arrastados para uma guerra que pode mudar o rumo de todo o mundo. Se a guerra se espalhar, sentiremos nas Filipinas o aumento dos preços do petróleo, passagens, eletricidade e produtos básicos. O sustento e a segurança de milhares de filipinos no Oriente Médio também estarão em risco se o conflito piorar. Ataques com mísseis e fechamento do espaço aéreo, por isso mesmo que não estejamos diretamente no conflito. Cada explosão entre o Irã e seus inimigos ainda pode afetar o bolso, o emprego e a família de todos nós, filipinos comuns. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com os outros e inscreva-se também.